Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente está dando continuidade aqui à nossa Semana Brasileira de Enfermagem, em homenagem aos enfermeiros do Brasil, essa semana tão especial. E hoje a gente tem um mini curso que vocês pedem muito e sempre que está em pauta, quando a gente coloca as enquetes, aparece lá que vocês querem saber alguma coisa sobre interpretação de exames laboratoriais. No caso aqui hoje de sangue, com o professor Marcos Vilarinho, que é também coordenador da graduação da Estácio, e ele é doutorando em Química Biológica na UFRJ e mestre em Educação, Gestão e Difusão em Biociências. Muito agradecido, professor, pela sua participação. Eu acho que vai ser muito proveitoso esse mini curso. Pode ficar à vontade, a palavra está com você. Obrigado, professor Jorge. Agradeço aí o convite, né? Extremamente honrado em estar fazendo parte deste evento. E aí, como o professor Jorge falou, sou o Marcos Vilarinho, sou enfermeiro de formação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação de exames laboratoriais, falando especificamente sobre sangue, o hemograma. E aqui embaixo tem as mídias, caso vocês aí tenham interesse em seguir o nosso conteúdo, e o meu e-mail também, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, além das dúvidas que serão tiradas aí durante o evento. Então, quando a gente fala de interpretação de exames laboratoriais, principalmente aí o hemograma, a gente quer fazer basicamente algum método de avaliação, ou seja, nutricional, ou uma análise bioquímica desse indivíduo, e a gente quer avaliar quais são os tipos de complicações ou de alterações que podem ocorrer durante esse processo. No caso, a gente utiliza urina, sangue, biópsia, a gente pode utilizar vários tipos, mas a avaliação bioquímica mais utilizada hoje é o exame de sangue, é o hemograma. Então, quando a gente faz uma avaliação mais completa, e obviamente aqui a gente vai fazer uma pequena análise, não tem como a gente especificar todas as patologias que envolvem os aspectos hematológicos, mas vocês vão sair daqui com uma boa compreensão, e aí eu vou deixar depois uma tarefa para vocês, que seria pegar o seu último exame de sangue e você conseguir interpretar para ver se você tem alguma alteração ou não. Então, quando a gente fala nessa avaliação bioquímica, algumas coisas podem acontecer. Uma delas no exame de sangue são as variações fisiológicas, que, por exemplo, para criança eu utilizo um parâmetro, para adulto eu já vou utilizar outro. As alterações relacionadas aí ao sexo, fez atividade física ou não, se tem algum tipo de patologia no momento, e a gente faz esses testes laboratoriais de uma forma que eu queira, na verdade, que você quer analisar uma melhor compreensão desse indivíduo. Hoje, alguns laboratórios utilizam um tempo menor de jejum, tem laboratórios que utilizam 4, 6 horas, dependendo do exame, você não necessita de jejum, tanto é que, às vezes, quando você vai realizar esse exame, uma emergência, quando você chega ali para fazer uma avaliação mais detalhada, a gente sabe que muitas das vezes você não está em jejum. Então, você às vezes se alimentou, sofreu um acidente e precisa realizar esse exame, você não cumpre esse pré-estabelecido. Mas, para você ter um rastreamento, uma análise mais detalhada, a gente solicita hoje um jejum mínimo de 8 horas, e quando você quer fazer ali uma avaliação tanto para colesterol e glicose, você acaba utilizando 12 horas. E aí tem alguns critérios, né? Tanto na coleta de material, você às vezes muda a metodologia de um laboratório para o outro, então às vezes você vai no médico, vai no nutricionista, e ele chega para você, não gosto do laboratório X, faz no laboratório Y, que lá eles têm uma análise, têm uma metodologia melhor. Então, isso acaba influenciando também. Então, uma interpretação por parte do profissional, então você, futuro enfermeiro, ou você que já é formado em enfermagem, medicina, nutrição, biomedicina, farmácia, os cursos, né, da área da saúde de uma forma geral, você consegue ter essa análise, essa interpretação mais cautelosa. Então, a gente tem aquelas faixas de normalidade que geralmente fica ali do lado direito do exame de sangue. Se tirar aquele parâmetro ali, aquela tabelinha da direita, os valores de referência, pronto, acabou. Aí você não sabe se está alto, se está baixo. A gente também tem os falsos positivos, falsos negativos, que a gente vai abordar um pouquinho mais na frente. E aqui a gente tem alguns fatores que podem influenciar nesse resultado. A questão do jejum, que nós já falamos, que também vai influenciar no resultado. Exemplo, uma glicemia. Uma glicemia em jejum é uma coisa, ou quando eu vou fazer uma análise que eu já não estou em jejum,
esse resultado, ele vai dar uma alteração levando em conta o horário da última alimentação. A questão da dieta, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa de sangue oculto, eu quero fazer ali uma atividade que esse paciente, esse indivíduo, ele vai realizar ali aquele exame e eu preciso fazer um rastreio melhor. Então, tem a questão também da dieta, que aí a gente avalia também os hábitos alimentares, para que possa ter um resultado mais fidedigno, digamos assim, porque quando a gente realiza uma avaliação, na verdade, você não pode enganar o exame. Exemplo, eu vou ficar mais tempo em jejum para diminuir a minha glicemia. Então, você acaba influenciando no resultado final, mas no caso da glicemia, a gente tem hoje a hemoglobina glicada, que não é objeto de estudo hoje, mas a gente pode abordar em um momento futuro. Temos também a questão das atividades físicas, que a gente não deve praticar antes de realizar um exame. Eu estou em jejum 8 horas, só que o exame eu vou fazer daqui a 2 horas, eu vou fazer um spinning, vou fazer ali uma corrida, uma caminhada. Então, isso altera também o exame, principalmente enzimas hepáticas. Medicamentos também podem influenciar no resultado do exame. Então, tudo isso deve ser levado em conta na hora de você realizar essa análise inicial. Fumo, bebida alcoólica. Então, a pessoa é fumante, é tabagista, faz a ingesta de álcool, qual é a frequência? Então, isso influencia. Data da última menstruação, tempo de gestação, porque todos esses relações sexuais, exemplo, um homem ele precisa realizar ali um PSA, precisa realizar ali um espermograma. Então, se ele teve uma relação sexual ali no dia anterior, vai influenciar no resultado. Então, todas essas análises bioquímicas, elas influenciam. No sangue, não diretamente, mas podem influenciar, no caso, indiretamente. A ansiedade, estresse influencia muito, principalmente por conta de ação hormonal, questão da liberação de cortisol. E aí a gente tem os falsos positivos e falsos negativos. Então, quando é positivo na presença da doença e negativo em sua ausência. Então, esse é o correto. O que geralmente é o falso negativo? Quando você é positivo na ausência de uma doença ou negativo quando a doença ela está presente. Então, às vezes, você pode fazer ali uma sorologia, pode fazer um teste rápido, esse teste rápido ali, ele não ser tão conclusivo quanto você esperava, ou às vezes você tem ali um teste de gravidez. Estou dando exemplos mais fáceis aqui, tá, pessoal? Então, você vai ali fazer um TIG, vai fazer ali um teste de gravidez e às vezes ele deu aquele falso positivo e às vezes você está com uma dosagem hormonal menor porque é recente, e aí, quando você vai fazer um beta, você acaba tendo ali uma particularidade maior e aí já não tem como enganar, né? Porque o exame de sangue ele já vai te dar o resultado mais fidedigno. E aí, quando você vai requisitar um exame, isso é muito importante, principalmente para a medicina, para a enfermagem, para a nutrição, que quando você pega e ali coloca um impresso, o que seria esse impresso? O ideal é que o profissional de saúde, ele faça, digite, ou ele faça com a letra legível mais possível, né? Porque a gente tem, às vezes, algumas letras, quando a gente vai pegar aqui, você não consegue identificar, você não consegue ali observar, entender, às vezes, qual é o exame. Então, o ideal é que seja legível ou de uma preferência maior, né, para digitado, colocando sempre data, nome do usuário, nome completo, né, a idade, até porque os valores de referência eles vão serem modificados conforme a idade, a questão do sexo, então vai influenciar. Qual é a indicação clínica? Então, a indicação clínica é o paciente que tem ali uma hepatite, tem uma esteatose hepática, paciente que tem ali um infarto agudo do miocárdio, você quer fazer ali algum outro tipo de observação. Quais são os medicamentos que ele faz em uso? Então, o uso recorrente de beta-bloqueadores ou qualquer outro tipo de medicamento que possa estar influenciando. A gente tem aí data de última menstruação, quando for o caso, né? Então, quando você pega ali uma gestante ou quando você pega algum tipo de mulheres que têm ali algum tipo de dúvida, então você coloca a data de última menstruação e assinatura e carimbo do solicitante. A gente até tem uma imagem aqui, onde você faz a requisição,
Então, vamos supor, eu sou fulano de tal, sou médico, sou enfermeiro, sou nutricionista, coloco a data ali e o local e solicito ali os exames, né? Por exemplo, hemograma, acaba sendo até redundante, né? Mas o hemograma, ele sempre é completo, então, mas a gente sempre coloca o hemograma completo, onde você pega a série vermelha e série branca, a gente coloca ferro sérico, ferritina, que é só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Ali embaixo a gente tem as enzimas hepáticas, ó, TGO, TGP, GGT, bilirrubina direta e indireta, proteínas totais, e aí você carimba e a assinatura do profissional. E agora a gente entra no nosso curso, especificamente, falando sobre o hemograma. Então, hoje nós temos profissionais da área da saúde, que são formados, têm muito tempo de formação, e não conseguem ter uma boa noção, uma boa interpretação de um exame laboratorial. Aí você fala, Marcos, mas isso daí, pô, é impossível o profissional não saber. É porque às vezes é pouco explorado durante a graduação. Então, durante a graduação, você acaba tendo vários conteúdos, né? Conteúdo de saúde da mulher, saúde da criança, saúde coletiva, saúde do adulto idoso, terapia intensiva ou alta complexidade, conforme a sua graduação, e às vezes uma disciplina específica para exames laboratoriais, exames de imagem, às vezes você acaba passando por isso muito, muito rápido. Então, assim, é até só uma das questões que a gente tenta brigar, né, para a inclusão aí nos novos currículos, nas novas grades de horário, são disciplinas de exame laboratorial, que eu acho que é muito importante aí na formação de qualquer profissional. E quando a gente fala de hemograma, a gente está falando o quê? Do famoso exame de sangue. Então, que é importantíssimo aí para você fazer uma avaliação desse paciente. Então, a gente faz dois tipos de análise, que é uma análise quantitativa, né, onde a gente avalia a contagem, que é aquela tabelinha que nós observamos, e qualitativa, que são os elementos avaliados o quê? No sangue. As possíveis alterações fisiológicas, né, por exercício físico, refeições gordurosas, então alimentos ricos em gordura, eles acabam influenciando nesse processo de uma certa forma. Então, a gente divide ele em três partes. A primeira seria ali a série vermelha, a segunda a série branca e a terceira a série plaquetária ou as plaquetas. Então, toda vez que vocês virem falar, porque o eritrócito, tá, mas o que é o eritrócito? O eritrócito é uma célula sanguínea, então é uma hemácia. Então, são células vermelhas que compõem a série vermelha. Então, a branca nós temos aí o leucograma, ou os leucócitos, que depois a gente vai fazer uma subdivisão entre eles, e a plaquetária, que é o plaquetograma, onde a gente avalia basicamente aí as plaquetas, e elas têm uma importância fundamental, e lá na frente eu vou dizer para vocês o porquê. Então, na série vermelha, vocês podem observar que a massa aí está em formato de coração, mas ela não é assim não, tá, pessoal? Só para vocês se apaixonarem aí por essa parte, por essa área. Então, no hemograma, a gente avalia, obviamente, a hemácia, que são os eritrócitos. Nós avaliamos a hemoglobina, que a hemoglobina é uma estrutura, uma série responsável pela oxigenação sanguínea, que ela vai ter o quê? Ferro. Então, a hemoglobina, ela consegue carrear aí o ferro e vai ajudar nesse processo quê? De oxigenação. Tanto que nós temos a oxihemoglobina e a carboxihemoglobina, tendo muito mais afinidade pela carbox, onde eu tenho uma maior importância de retirar o maior volume de dióxido de carbono do nosso corpo, através aí onde nós realizamos a hematose, a troca gasosa, e aí quando eu começo a ter uma depressão, começo a ter uma deficiência de ferro, isso começa a ser alterado. Então, quando a gente tem uma anemia, uma deficiência de ferro, cobre, zinco, ácido fólico, vitamina B12 e proteínas, a gente fala que nós temos aí uma anemia de origem o quê? Nutricional. Então, muitas das vezes você chega lá no especialista e ele fala que você está com anemia. E você fala, poxa, tá, mas qual anemia que eu estou? Qual anemia que eu tenho? Na maioria dos casos, ela é uma carência nutricional ocasionada aí pela falta de ferro ou de alimentos que estejam aí na composição que tenham ferro, ou que tenham folatos, ou que tenham ali nutrientes que vão realizar essa composição, digamos assim. Então, nós temos aí o ferro, que ele é essencial, né, para esse processo metabólico, transporte de oxigênio,
a composição enzimática, né, do ciclo de Krebs. E aí, quando a gente fala de bioquímica, né, então o pessoal já fica ali meio assustado, né? Então não gosta nem de lembrar, tem pavor ali do que a gente fala aí da bioquímica, né? Começa a falar do ciclo de Krebs, o pessoal já começa até a dar uma coceira ali, uma urticária. Formação de antioxidantes, a síntese de DNA. Então, olha a importância dele. A ferritina, né? Que vai refletir. Então, geralmente a gente avalia ferro, ferritina e transferrina. Então, na ferritina, a gente vai pegar aí, vai ter, né? Reflete os estoques de ferro orgânico, onde, quando eu diminuo esses valores, eu acabo tendo ali uma depressão de ferro nesse organismo. E quando ela está muito elevada, podem ser o quê? Tumores, traumas, infecções, ou você pode ter uma hemocromatose, que a gente vai falar também mais à frente. E quando a gente observa o exame de sangue, na maioria dos casos, 90%, 95% dos casos, a gente vai ter ali uma deficiência de ferritina, ou seja, ela vai estar diminuída. E a transferrina que vai refletir também esse estoque alimentar, que a gente fala que aí seriam de 7 a 8 dias. Quando ela está muito elevada a carência de ferro e reduzida em infecções crônicas, renais, hepáticas. Então, isso a gente só está avaliando uma pequena porção. Então, o exame de sangue ele fala muita coisa. Então, ele tem muita informação para dar para quem irá analisar. E quando a gente pega ali a hemoglobina, a gente aqui tem um esquema, né, onde a gente tem as moléculas de oxigênio, e aí nós temos ali a massa, onde eu tenho 4 sítios de ligação de ferro. Então, a gente consegue fazer essa transposição. Então, tá vendo? Eu tenho ali oferta de oxigênio e a demanda de dióxido de carbono. Então, ela sempre vai estar fazendo o quê? Esse processo. Então, aí a massa, o que ela vai realizar? Dentro do sistema circulatório, a troca gasosa, e aí na hematose a gente consegue fazer essa troca tanto do dióxido de carbono pelo oxigênio, voltando um pouquinho lá para a fisiologia. Para vocês terem aqui uma boa noção, a gente tem aqui um percentual de idade, onde eu tenho ali até 6 meses, de 6 a 400, né? Fentolitros ali por ml. Então, tem de 7 a 36, de 3 a 14. Então, dependendo da sua faixa etária, você consegue ter ali uma boa noção. E vocês podem observar que entre homens e mulheres eu tenho uma diferença. Eu tenho essa diferença principalmente quando a gente fala em idade. Então, em adultos jovens de 15 a 19 anos ou de 40 a 49, você já vê que os parâmetros eles são modificados. E aí, como eu interpreto essa questão da ferritina? Quando ela está aumentada, então pode ser qualquer tipo de doença inflamatória de fase aguda, né? Então, como se fosse proteínas de fase aguda, então eu posso ter ali uma hemocromatose idiopática, onde já tem ali uma alteração da coloração dessa hemácia, onde está associada à questão do ferro. Eu posso ter uma hemociderose pós-transfusional, então uma síndrome de Hanot-Chaffra, anomalias da eritropoese ou anemia de Birmer, que a gente fala que também é anemia perniciosa, talassemia maior. Então, a talassemia, um fato que é importante, é quando eu tenho uma alteração aí de alfa e beta globina. Então, essas alterações elas estão muito ligadas e você hoje consegue detectar a talassemia no teste do pezinho. Então, isso é importante a gente salientar essa parte. Então, temos a sideroblástica, onde já tenho aí a associação ligada ali ao ferro, que é a diminuição, a megaloblástica. Então, posso ter ali um processo de hepatite, cirrose, alcoolismo, infarto, posso ter ali a questão das colagenoses, né? E doenças autoimunes, câncer. Então, olha quanta coisa está associada à ferritina. Mas calma, não vou pegar lá meu exame, vou ver que a ferritina está diminuída, eu vou ter ali um processo de alteração mais tenso, digamos assim. Não, calma. Tudo isso tem que ser avaliado em conjunto, tá, pessoal? Então, não sai aí fazendo nenhum... Igual a gente pega alguma doença, joga lá no Google, dor de cabeça, dor no peito e dor de estômago. A pessoa já acha que está infartando. O Google fala que você tem mais 5 dias de vida. Calma que não é assim não, tá? Excesso de ingestão de ferro,
que aí a gente fala que já tem a questão da iatrogenia, automedicação, água ferruginosa, né? Antigamente a gente tinha muito isso. Uso permanente de panelas de ferro. Antigamente tinham até algumas avós, né, que colocavam prego no feijão, né? Prego, parafuso, tinha umas coisas dessas aí que a gente já ouviu. E a diminuição geralmente é o quê? É a carência mesmo, a carência nutricional, onde eu acabo tendo ali a depressão, né, por esse armazenamento do ferro, e a gente fala que é a anemia ferropriva ou anemia ferropênica, que é a diminuição do volume de ferro, da concentração de ferro no nosso organismo. Então, a gente tem sangramentos crônicos exagerados, intestinais, menstruais, ou o paciente está fazendo hemodiálise. E aqui a gente já entra no eritograma, que é o hemograma propriamente dito. Então, a gente avaliou ali a hemoglobina, que a gente fala que é uma metaloproteína, porque ela tem o quê? Ela tem ferro presente nos eritrócitos, que são as hemácias. Então, sinal que você está prestando atenção e está fazendo esse link, esse acompanhamento. E permite transporte de oxigênio, que a gente também já comentou. Quando avalia abaixo o hematócrito, então uma das coisas que vocês vão ver vai vir primeiro lá, hemácias ou eritrócitos. Ele vai ter um percentual, 4,5 a 5,5, 4,7 a 5,6. Então, vocês podem observar ali que tem 4,5 mm3, que é milímetros cúbicos por decilitro. Então, você consegue fazer essa associação quando você pega ali um resultado do seu hemograma. E aí vem, na sequência, hemoglobina e hematócrito. Pode observar que vai vir assim o seu exame de sangue. Já no hematócrito, é o percentual que os glóbulos vermelhos ou as hemácias no volume total quê? De sangue. Então, quando você pega ali e você faz uma esfregação sanguínea e você consegue observar essa hemácia no microscópio, você consegue ver que naquele espaço da lâmina, você tem um percentual de hemácias que você vai fazer ali uma contagem, né? Quantas hemácias eu tenho naquele espaço. Então, você tem ali um percentual. E quando você pega os valores, né, tanto de massa ou de hemoglobina, você vê se tem alteração do volume total ou não. Numa gestante, por exemplo, como ela faz uma hemodiluição, e ela ali, além de ter a circulação, que a gente fala que é a circulação fisiológica, ela ainda tem a circulação fetal, né, transplacentária, então você já consegue ver que ela tem essa diminuição desse volume. Então, às vezes, você vai pegar ali uma gestante, você vai ver que ela vai estar sempre ali num processo de anemia. Então, ela sempre vai estar amênica, por isso a importância de você fazer o aumento desse volume, principalmente aí de ácido fólico, de sulfato ferroso, que são os folatos aí para você aumentar essa condição. E aí o aumento desse volume plasmático, né, que a gente fala que é a pseudoanemia, pode ser encontrado tanto na gravidez, insuficiência renal, aumento de baço, né, uso excessivo de líquidos endovenosos, então, isso aí o paciente fica muito tempo internado, e a diminuição, que a gente fala o quê? Uso de diuréticos, pode ser até os tiazídicos, como a hidroclorotiazida, pode ser ali uma furosemida, ou até um diurético osmótico, digamos assim, mas na maioria dos casos não. Desidratação, obesidade, estresse, queimaduras. Então, isso altera. Um grande queimado ele vai ter uma alteração sanguínea muito grave. E aí a gente tem, por exemplo, na anemia, a redução significativa, né, da massa, tanto de eritrócitos, e no caso ali, o aumento de expansão, que a gente fala que é a policitemia. Então, a eritrocitose, eu tenho eritrocitose e eritropenia. A eritrocitose significa que eu estou aumentando a contagem desses eritrócitos. É a mesma coisa. Leucocitose é o aumento de leucócitos, leucopenia é a diminuição. Tanto eu falei para vocês da questão da imagem, né? Quando a gente faz uma análise microscópica, onde eu tenho aqui os níveis normais de hemoglobina no sangue, e quando eu tenho os níveis, o quê? Diminuído, um indivíduo que está o quê? Anêmico. Vocês podem observar que elas estão mais o quê? Estão mais espaçadas, que elas estão mais o quê? Não estão agrupadas, igual nessa imagem que vocês estão observando aí ao lado. E aí abaixo, continuando a questão do eritrograma, você vai ver uma coisa que é muito importante. Você lembra que a gente falou que vem na escala? Hemácias ou eritrócitos, hematócrito, hemoglobina e hematócrito.
Embaixo vai vir uma sigla que se chama VCM, ou VGM, que a gente fala que é o volume corpuscular médio ou volume globular médio. Então, que terá uma variação entre 80 e 98 fentolitros. Então, o que significa isso, Marcos? Que o seu VCM ou VGM, ele tem um parâmetro que vai caracterizar o tipo de anemia que você tem. Exemplo, se é uma anemia, o que seria um normocítico, que é essa última linha? Então, está entre 80 e 98, você está o quê? Dentro dos padrões de normalidade. Mas se você tiver uma anemia macrocítica, acima de 98, pode ser que você tenha uma alteração ali, tanto de B12 com ácido fólico. A gente fala que são as anemias macrocíticas ou as megaloblásticas. Na microcítica, que é a mais comum, a gente tem a depressão, a deficiência o quê? De ferro. Então, às vezes, você vai pegar lá o seu hemograma e vai estar aparecendo lá 76, 74, 70. Significa que você tem uma anemia microcítica, que geralmente é o quê? Uma deficiência de ferro, que aí pode ser uma anemia ferropênica ou uma anemia ferropriva, pode ser uma anemia sideroblástica ou pode ser uma talassemia. Talassemia geralmente é identificada aí no teste do pezinho, quando você ainda é um RN, mas pode ser que você descubra ali outras doenças posteriormente, e aí casos mais antigos eles não eram tão acompanhados, né, de perto, e aí tem que ser investigado com hemato. Tem o HCM, então, primeiro vem o VCM e depois o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, que vai girar em torno de 27 a 32 picogramas, que é em números elevados, encontramos casos aí de macrocitose, ou seja, ela está mais corada, digamos assim. Em reduzidas, a gente fala que é hipocromia, que ela vai estar menos corada. Ela vai estar como se estivesse um pouco mais transparente, se a gente conseguir avaliar. Eu costumo brincar muito, né? Imagina que a hemácia, ela tem um formato parecido, né? Eu sei que uma hora dessas aí que você vai estar assistindo o nosso evento, então tem um formato parecido com uma esfirra. Então você vê que tem uma borda um pouquinho mais alta e tem aquela parte ali onde fica o recheio que a gente chama de núcleo. Então, se eu colocar ali uma hipocromia, é como se eu tivesse ali vendo o outro lado dessa esfirra, ou seja, ela não está tão corada. Né? Eu sei que é meio ruim ficar dando exemplo de comida, né? Mas eu acho que a gente acaba fazendo a associação mais fácil. Então, por exemplo, numa macrocitose, a gente consegue verificar o quê? A questão facilmente notável, e a gente sabe que isso acaba influenciando um pouco na questão do VCM. E o que seria isso? O alcoolismo é uma causa, a questão da vitamina B12, que a gente sabe que tem esse aspecto ele é muito mais complexo na hora que você vai avaliar. Então, a gente sabe que isso é importante. Atenção especiais em casos de gravidez, principalmente por deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Em idosos, né, que a gente tem a cloridria, que você acaba tendo uma disfunção, né, nessa parte de volume e coloração. Pode ser relacionados à hipersegmentação de neutrófilos, onde você tem ali, no caso da própria anemia megaloblástica, que está relacionado aí à carência de vitamina B12, que é a causa mais comum, ou a hiperregeneração de medula ou alteração do DNA. Então, aqui a gente já está falando um pouquinho mais sobre as patologias, mas o ideal é que você procure um hematologista, caso você seja aí referenciado, procurar o hematologista, que você vai fazer uma análise mais completa. Quando já é microcitose e hipocromia, a gente já tem uma deficiência na síntese o quê? De hemoglobina, que seria aí a deficiência de ferro, a talassemia, conforme nós já comentamos. A anisocitose, que eu já tenho macro e microcitose ao mesmo tempo, né? Mas sem predominância, ou seja, eu tenho muitas hemácias maiores, tenho hemácias menores, tenho hemácias mais coradas, tenho hemácias menos coradas. Isso significa o quê? Que pode ser uma doença falciforme, pode ser uma talassemia ou algo que ainda tenha que ser investigado.
E aqui a gente tem alguns valores, que são alguns índices, né? Que nós falamos o quê? O HCM. Então, eu tenho de 27 a 32. Quando eu tenho aumento, eu tenho uma anemia hemolítica ou carência após consumo o quê? De ferro. Obviamente que é mais difícil você ter ali o aumento do HCM, mas eu tenho mais o quê? A diminuição. Então, que seriam as anemias ali que a gente chama de anemias aplásicas, que você não tem ali os precursores desses glóbulos vermelhos, que a gente chama também de reticulócitos, ou com valores de ferro normais. Então, notem que, às vezes, eu vou ter um padrão normal, mas eu posso, ao mesmo tempo, ter uma alteração de um outro parâmetro. Então, isso é importante sempre você avaliar em conjunto. Você tem que fazer uma análise mais o quê? Detalhada. E aí, o termo anisocitose, a gente fala que está relacionado ao tamanho dessas hemácias observadas ao microscópio. E aí a gente tem dois parâmetros de avaliação, né? A gente fala que é o RDW, que é o CV, que a gente fala que é o coeficiente de variação, e o RDW-SD, que a gente fala que é medido como desvio padrão. E aí ele pega o VCM, que vai ter ali mais ou menos a média do tamanho dessa hemácia, e vai pegar ali os dois parâmetros para fazer um diagnóstico especial em alguns tipos de anemia, principalmente as anemias ferroprivas, né? Que a gente fala. Tá, gente? Eu até coloquei aqui as causas do RDW elevado, geralmente ele vai ficar ali de 11% a 14%, tá, pessoal? Dentro da faixa do parâmetro ali de desvio padrão. Então, quando a gente pega uma população mista, então a gente geralmente vai ter o quê? Uma anemia ferropriva. Agora, quando eu já tenho fragmentos celulares, aí pode ser geralmente um paciente oncológico que esteja fazendo ali o uso de quimioterápicos. Então, população dupla. Então, aqui nessa imagem dá para vocês verem, ó, a policromasia. Deixa eu passar o cursor aqui para que vocês conseguirem observar. Nesse primeiro slide, nessa primeira foto, perdão, nessa primeira imagem, você vai ver que tem hemácias de padrões irregulares. Então, você vê que tem umas que estão mais, digamos assim, mais apagadas, tem outras que estão mais coradas, tem umas que são maiores, tem outras que estão menores, e aí você acaba tendo esse aumento da reticulose, que a gente chama de reticulocitose, que é o aumento da eritropoese. Então, está muito associada ali à estimulação da eritropoetina, onde a gente tem lá na medula óssea esse aumento de células sanguíneas. Então, quando você faz uma doação de sangue ou quando você perde muito sangue, você tem a liberação, né, estimulada pela eritropoetina para aumentar o número de células no seu organismo. Então, a gente tem ali a população dupla, a gente tem a policromasia, que é o excesso de eritrócitos jovens. Então, isso também tem que ser avaliado. E aqui eu coloquei, tá, alguns tipos de anemia, só para vocês terem uma ideia, mas isso leva tempo para a gente conseguir discutir todas, mas vou só fazer um apanhado geral para vocês, onde eu tenho uma deficiência no tamanho e no número de eritrócitos, ou na quantidade de hemoglobina que eles têm, ou vou ter alteração no VCM. Então, aqui a gente observa primeiro aqui a doença, ou a anemia falciforme. Então, vocês conseguem observar uma hemácia que ela está normal e a outra que ela está mais achatada. Então, na segunda imagem, você consegue ver hemácias saudáveis, está vendo que ela está corada? Então, essa é uma imagem que a gente fala que é de microscopia eletrônica, onde você consegue ver uma riqueza de detalhes nessas imagens. E na segunda ao lado é uma hipocromia, como se ela tivesse mais o quê? Menos corada, ela tivesse um pouco mais transparente. Então, uma você vai ver mais vermelhinha, a outra você vai ver mais o quê? Mais rosa, mais rosada, porque ela não tem uma boa quantidade na hora que você vai avaliar. Então, a gente fala que são hemácias hipocrômicas. Tanto é que na doença falciforme a gente tem uma hemácia normal, e aí falciforme, que ela está ali como se fosse um formato de uma foice, e aí quem tem doença falciforme sabe o quão complexo que é, e as pessoas acabam tendo ali que fazer um tratamento basicamente aí para toda a vida. Então, aqui algumas avaliações, né? Se a gente fazendo uma avaliação microscópica, então a gente tem aqui a megaloblástica, que eu tenho aumento ali
dessas hemácias, então começa a ter, às vezes, ali um neutrófilo mais hipersegmentado, esse que está com a setinha vermelha, então você consegue fazer essa alteração. Na talassemia, onde eu tenho alteração de alfa e beta-globina, então a hemácia ela tem uma dificuldade de carrear esse ferro, então você também tem uma dificuldade de fazer essa troca gasosa, então acaba ficando um pouco mais prejudicada. Na doença falciforme, onde eu tenho ali a hemácia com um padrão de alteração, né, no seu formato propriamente dito, e aqui ele vem um resumo para você verificar basicamente o quê? Qual tipo de anemia que você tem, ou se você está normal. Se ela é microcítica, o VCM vai ser menor que 80. Então, quais são as microcíticas? Eu tenho talassemia, ferropênica e a sideroblástica. Se ela é macrocítica, eu já posso ter ali a megaloblástica. Então, que o VCM ele vai ser maior que 98. E se você tiver ali dentro do padrão de normalidade, você vai estar normocítico entre 80 e 98. E também avaliar a questão da hemoglobina. Se o CHCM, que é a hemoglobina corpuscular média, estiver menor que 32, está hipocrômica, ou seja, ela vai ficar mais rosinha. Se ela estiver entre 32 e 35, ela vai estar mais vermelha, então ela vai estar o quê? Normal. Então, sempre avaliando as duas o quê? Em conjunto. Tá ok, pessoal? Então, esse slidezinho é importante para vocês na hora de uma avaliação mais completa. E aqui eu coloquei alguns tipos de anemia, né? Que pode ser aguda, que pode ser ali por perda de volume sanguíneo, pode ser crônica, né? Ou por carências nutricionais ou doenças secundárias, a sideroblástica, que eu já tenho uma mielodisplasia, pode ser uma talassemia, uma doença falciforme, que já é uma alteração genética, pode ser anemia de doenças crônicas, né? Que são colagenose, dermatite, câncer, pode ser um estado de convalescência cirúrgico, traumas extensos. Então, por exemplo, um grande queimado, ele acaba fazendo um processo ali mais crônico, doenças inflamatórias, pode ser paciente ali com insuficiência renal crônica, então paciente que está dialisando, fazendo uma insuficiência renal crônica, ele faz muita estimulação de eritropoese, hipotiroidismo. Então, tanto é que quando você faz dosagem hormonal, então você quer verificar essa questão, né, que um dos efeitos colaterais é a redução da eritropoetina, que vai ser ali a estimulação da eritropoese. A questão da malária, o plasmódio falcíparo, ele vai invadir essas hemácias, doença autoimune, onde eu tenho ali uma lesão tanto na medula ou a hemólise, que é a quebra dessas hemácias, por exemplo, alcoolismo. Então, não ocorre em bebedores de cerveja, tá? Mas o alcoolismo crônico não significa que você vai também sair bebendo muita cerveja por aí, tá? Sempre com moderação. Hepatopatias, que você pode ter uma obstrução do ducto biliar, gestação, né, que você tem aumento da demanda sanguínea. Então, aqui só para vocês terem um exemplo, tá, pessoal? E aqui a gente tem um resumão também das causas dessas anemias. Então, a gente tem ali, ó, as anemias nutricionais, deficiência de ferro, deficiência de B12, ácido fólico e zinco. Então, não adianta só eu dosar ferro, ferritina e transferrina e não dosar vitaminas. Então, como B12, dosar o ácido fólico, dosar a mineral, que aí no caso é o zinco. Então, eu faço uma análise mais completa, digamos assim. E nas não nutricionais, eu posso ter um choque hipovolêmico, onde eu tenho ali uma grande hemorragia, posso ter anormalidades genéticas, posso ter algum tipo de doença crônica ou intoxicações por drogas. Então, isso é importante salientar também. Aqui a gente tem só os valores, né, que são utilizados para anemia e deficiência de ferro. Não vou especificar todos aqui, mas tem como vocês terem um percentual, né, tanto para hemoglobina, hematócrito, VCM, o índice de saturação, né, de transferrina. Então, e aqui você tem a descrição, onde você pode ter tanto hemoglobina e hematócrito, um percentual aumentado em caso de paciente com desidratação. Então, às vezes acontece muito em crianças. Crianças começam a fazer ali um processo infeccioso, começa a diminuir a ingestão de água, e aí você
começa, quando você vai dosar e vai fazer o exame de sangue, você vê que tem ali uma diminuição tanto de hemoglobina quanto de hematócrito, também aumentando aí o risco para outras patologias. As eritrocitoses, que são os aumentos, né, que a gente fala de hemácias, onde eu acabo tendo ali, ó, por exemplo, desidratação, por exemplo, uso de diuréticos, ó, moradores de grandes altitudes, tabagistas, né, quem fuma mais de 20 cigarros por dia, obesidade, estresse. A gente tem a DPOC, que também faz a eritrocitose, e aí ela é benéfica porque vai permitir um maior transporte de oxigênio. Porém, se o hematócrito ele for maior que 55%, então você aumenta a viscosidade, que acaba sendo prejudicial para esse indivíduo. Por que aumentando a viscosidade? Porque você vai aumentar muito a população de hemácias e você não vai dar uma fluidez, você não vai ter um volume plasmático maior para permitir que essas hemácias circulem com uma maior facilidade, digamos assim. E agora a gente sai da série vermelha e vai para a série branca, então, que vem lá no finalzinho do exame. Então, a gente avaliou a primeira parte, que é exame, a série vermelha, agora a gente vai para a série branca, onde a gente avalia basicamente a contagem total de leucócitos, ou leucócitos totais, tanto faz, que a gente pega ali por milímetro cúbico de sangue total. Então, o que geralmente a gente avalia, né? Quais são os parâmetros que a gente avalia, ou leucometria? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfócitos e monócitos. Cada um deles tem a sua especificidade, tá, pessoal? Então, isso é importante a gente lembrar. Porque você olha assim, neutrófilo está aumentado, está diminuído? Basófilo está aumentado, está diminuído? Eosinófilo está muito baixo ou está muito alto. Então, a gente vai ver o porquê desses aumentos e diminuições. Então, a gente tem 3 classes, né, que são os granulócitos, que eles possuem grânulos, neutrófilo, basófilo e eosinófilos. Temos os linfócitos T e B e os monócitos, que são os macrófagos, que vão estar associados aí a processos infecciosos e processos de auxílio na parte leucocitária. Então, quando eu pego aqui e consigo ver, por exemplo, uma grande quantidade que a gente tem, tanto de resposta imune inata e imediata, são neutrófilos, eosinófilos e basófilos, onde eu tenho ali células mais jovens, que são bastões e segmentados. Eu consigo ter ali os agranulócitos, que são os linfócitos, que são as respostas imunes adquiridas, principalmente as virais, e os monócitos, que eles vão ser circulantes aí no sangue. Então, quando eu consigo fazer esse parâmetro, quando eu tenho leucocitose, que é o aumento de leucócitos, ou a leucopenia, que é a diminuição, a gente tem que saber avaliar de forma mais Forma mais delicada, digamos assim, onde eu tenho 2/3 neutrófilos e 1/3 linfócitos, ou seja, o neutrófilo ele está em maior quantidade, os granulócitos eles estão em maior quantidade, até porque eu tenho que dar uma resposta a qualquer tipo de infecção. E na infância, eu acabo tendo ali, 6 a 8 anos, uma predominância de linfócitos, e aí nos 2 primeiros anos de vida, esses leucócitos e linfócitos são extremamente variáveis. Então, quando você pega ali uma criança e você vai fazer uma avaliação, você deve levar isso também em conta. E aí, o que é a leucopenia? Então, a setinha para baixo, eu estou diminuindo o quê? O número de leucócitos, onde eu tenho uma insuficiência de medula, após o uso de quimioterápicos, radioterapia, infecções graves, ou uma deficiência alimentar muito extrema, ou algum tipo de doença autoimune. E a leucocitose, que é a mais comum, estão relacionadas a processos infecciosos, onde eu tenho o estresse, que é a liberação de cortisol, infecções, que pode ser qualquer tipo de infecção, principalmente as infecções hospitalares, pós-operatórios, processos inflamatórios, uso, né, de corticoides ou de corticosteroides, sepse, leucemia. Então, tudo isso aumenta leucócitos. Então, o que são valores problemáticos? Acima de 30 mil. Exemplo, você vai pegar um paciente de um CTI, que ele já está, às vezes, no terceiro esquema de antibiótico, está fazendo lá uma vancomicina, às vezes ele já começou ali com meropenem, já começou com uma série de antibióticos e não consegue ter uma resposta, né, adequada.
Então, você vai fazendo, vai mudando os esquemas, né, de antibiótico-terapia para verificar qual vai ser o tipo de resposta que esse indivíduo, que esse paciente vai ter. Então, pacientes que estão com infecções muito graves, então eles acabam tendo um nível de, que a gente fala de leucócitos maior. Então, tá vendo? A gente tem aqui os parâmetros. Então, geralmente ele vai de 4 a 10 mil, que é o parâmetro normal, e a gente tem os valores aqui de referência. Eosinófilos de 1 a 6, então, basófilos de 0 a 3. Então, sempre você vai ver também essa tabelinha para verificar, e cada uma vai seguir o parâmetro da metodologia que o laboratório utilizou. Isso é importante lembrar também, mas na média geral serão esses valores. Tá vendo? Aumento de neutrófilo significa o quê? Que eu estou com uma infecção, um processo infeccioso bacteriano grave, posso ter um infarto agudo do miocárdio. Então, um infarto agudo do miocárdio também aumenta o neutrófilo. Então, umas infecções agudas eu já vou ter um aumento de monócitos. Infecções virais eu tenho aumento de linfócitos. Então, isso é importante a gente observar. Então, na neutrofilia, que é o aumento, será que é uma infecção bacteriana ou não? Então, a gente vai ter um aumento, né, que vai de 1,6 a 7 ml. E uma neutropenia, então, menor que 1,6 em brancos e menor que 1,2 em negros. Então, a gente acaba tendo essa variação, até por conta que os padrões fisiológicos aí de cada raça. Pois a raça negra ela tem valores, né, que são menores que a branca, e as pessoas acabam tendo os valores mais constantes. Então, a contagem é de 5 a 10% menor que à tarde. A melhor hora para você coletar, né, é o fim da manhã. Então, obviamente, no hospital não tem horário, né? Se eu precisar de fazer o exame, eu vou coletar a qualquer horário. Mas, no geral, você pode ver que o laboratório vai coletar até as 11 da manhã, até tem laboratórios que é até meio-dia, aí tem laboratórios que são até as 2, mas o ideal é você fazer sempre no final da manhã ou no início, né? De preferência. Então, ó, as refeições acabam diminuindo, o exercício físico aumenta, lá. Fome e obesidade aumenta a contagem, né, em média, assim como o excesso de cafeína. Então, a galera de enfermagem aí, ó, galera da área da saúde que acaba tomando mais café, pode ter alteração no quê? No seu leucócito. Então, a gente tem álcool em excesso, menstruação. Já a linfopenia, já tem o quê? A diminuição de linfócitos, então menor que 1.000 ou 1,0 ou 1.000 ml, que pode ser qualquer tipo, né, de estresse que vai atuar no eixo hipofisário, né, adrenal, e a gente pode ter algumas causas, que é a radioterapia, quimioterapia, doença de Hodgkin. Então, a gente tem ali depressão de linfócitos, a AIDS, né, ou inversão de CD4, CD8, idosos, né, com uso de corticoide. Já a eosinofilia, que eu já vou ter esse aumento, está muito associado ao quê? A parasitoses. Então, estou com um processo alérgico muito grave, ou estou com uma parasitose, geralmente eu vou ter aumento de eosinófilos, que você acaba tendo ali uma resposta mais desproporcional, digamos assim. Então, a gente tem aqui, no caso, as parasitoses, né? A ancilostomose, estrongiloides, ascaris, filariose, xistossoma, enfim. Doenças alérgicas, né? Que você pode ter edema alérgico, eczema, urticária, rinite, radioterapia. Ó, colagenoses, que você pode ter ali associados a algum outro tipo, né, de doença, ou dermatomiosite, por exemplo, síndrome de Laffer, que você aumenta o número de eosinófilos mais infiltrados pulmonares, intersticiais, leucemia crônica, leucemia linfóide aguda. Então, tudo isso vai acabar aumentando ali o número de leucócitos totais no final. E a eosinopenia, você já tem o quê? Ó, estresse, abdômen agudo, doença infecciosa, uso de corticoide, né, por muito tempo, ou o teste que você faz aí, o teste de Thorne. Basofilia, falando já de basófilos, ó, aumentei acima de 3%, 2 a 4. Pode ser o uso de heparina endovenosa, na leucemia mieloide crônica. Então, você pode ter ali um prurido cutâneo.
Nós temos aí uma monocitose, que é aumento de monócitos, que aí você tem a questão da neutrofilia ou endocardite, você pode ter tuberculose, brucelose. Então, nota que a gente está falando aqui, obviamente, de uma forma geral, tá, pessoal? Então, não é para você pegar o seu exame e começar a olhar, não, estou com um monócito abaixo, vou estar com uma tuberculose, ou vou estar com uma malária, ou uma leishmaniose. Não, tudo isso deve ser avaliado em conjunto. E caso você tenha alguma dúvida, você ser sempre referenciado para o hematologista, que provavelmente você fará mais testes ou sorologias, né, dependendo aí da situação. Na monocitopenia, que é a diminuição, você pode ter uma anemia plástica, pode ter uma tricolicemia, pode ter ali o controle, né, que a gente fala que é a contagem de fagócitos, que é neutrófilos mais monócitos, como indicador, né, do adiantamento de doses, no caso de quimioterápicos, então isso é avaliado também. E por último, não menos importante, as plaquetas. Muita gente também não dá muita importância para ela, não. Mas as plaquetas, que também são chamadas aí de trombócitos, elas estão muito associadas ao processo de coagulação. Então, a gente tem a questão que tem os fragmentos de megacariócitos, que eles vão se desintegrar, formam as plaquetas, que eles estão na medula óssea, e depois são liberados na corrente sanguínea. Então, ela ajuda nesse processo, né, de coagulação, que a gente fala que são os mecanismos, né, de hemostasia ou que impedem a perda de sangue. E aí tem a questão do processo, né, na ordem, a gente tem o espasmo vascular, onde eu tenho a ruptura ou às vezes acabo tendo ali uma vasoconstricção desse vaso sanguíneo lesado, ou que causou ali uma injúria. Formação, né, que a gente fala que é do tampão plaquetário, então a gente consegue fazer esse tampão, começa o processo de cascata, de coagulação e, por último, a regeneração desse tecido. Então, principalmente é dependente da vitamina K, que pode provocar esses processos aí hemorrágicos. Então, a gente tem dentre os valores de normalidade de 100, 150 mil a 450 mil. Então, se forem maiores ou menores, eles estão dentro de um parâmetro. Então, quando eu tenho acima, ou seja, eu tenho ali o que a gente chama de trombocitose, que a gente fala o quê? Hemorragias, câncer, anemia, cirurgias recentes, gravidez, esplenectomia ou qualquer outro tipo de desordem inflamatória. E quando eu tenho abaixo, que são a trombocitopenia, então posso ter uma doença de medula, posso ter um carcinoma, leucemia, uma trombopoiese infecciosa, né, que tem a deficiência de ácido fólico ou de vitamina B12, posso ter ali acúmulo de plaquetas em um baço que já fez ali uma esplenomegalia, então posso ter destruição, né, aumentada de plaquetas devido ao uso de drogas ou de fármacos que acabem lesando aí esse tecido, ou a outro tipo de desordens imunes, coagulação intravascular. Então, vocês notem que nada é avaliado sozinho, você sempre tem que fazer uma avaliação em conjunto. Então, dentre as considerações finais, tá, pessoal? Eu sei que parece ter sido rápido, mas, primeiro, os valores de referência podem apresentar variações de laboratório para laboratório, porque eles usam metodologias diferentes. O Bronstein vai usar uma, a LAF vai usar outra, Sérgio Franco vai usar outra, então depende se eles vão utilizar essas mesmas metodologias. Os resultados devem ser analisados sempre olhando sintomas e avaliação clínica. Eu sei que muitas das vezes você não tem nenhum tipo de alteração sintomática ou nenhum tipo de alteração clínica, mas é sempre importante ser feita essa avaliação, tá? E conhecer e interpretar os exames é fundamental para as intervenções, seja para dietoterápicas, para tratamentos ou outros tipos que venham ocorrer. E aí, no caso, se o indivíduo ele for um atleta e são complementares, né, no contexto clínico, você consegue também fazer os ajustes. Uma pessoa que quer fazer exercício, uma pessoa que quer sair ali do sedentarismo, então é importante também ter essa avaliação de uma forma geral. No caso dos pacientes, que são pacientes hospitalares, principalmente pacientes de terapia intensiva,
Então, sempre é feita uma dosagem o quê? Às vezes ele diária ou de 48 a 48 horas para você analisar como é que está o padrão desse paciente, se ele está fazendo uma recuperação ou não. Então, pessoal, poxa, agradeço muito aí pela presença de vocês até aqui o final. Agradeço mais uma vez ao convite aí do professor Jorge, da UF, do Penso. E aí, agradeço mesmo. Obrigado. Eu que agradeço, professor. A gente sempre lembrando aqui, dos alunos que estiverem envolvidos também nesse processo, a Jéssica, que fez aí o contato com o senhor, assim como outros professores também da Unesa, os alunos é que fazem esse projeto acontecer. E lembrando também vocês, logo no início eu esqueci de falar, mas agora eu já reforço, a palavra-chave preenchimento da lista de presença foi colocada aí nos slides, quem prestou atenção viu, e a lista de presença vai ficar aqui embaixo, na parte da descrição, 48 horas para você assistir, porque a gente tem que ter um limite para você preencher a lista, para a gente não fazer certificado eternamente. Então, quem quiser o certificado, assina a lista de presença, coloca a palavra-chave que o professor Marcos colocou aí nos slides, e deixem as perguntas para ele, se tiver dúvida, deixa aqui embaixo também nos comentários, e deixa o joinha aí no nosso vídeo. Professor, muito obrigado aí pela sua colaboração, viu? Eu acho que a gente conseguiu aí, para quem já sabe, rever bastante coisa e aprender coisas novas, e para quem não conhece ainda essa parte de hemograma e análise laboratoriais do sangue, né? Foi muito, muito interessante, e uma coisa que o professor fala sempre tem que ser visto em conjunto, sempre tem que observar aí se está tomando algum medicamento, se tem algum hábito de saúde que pode interferir no exame. Então, assim, muito conhecimento aí aglutinado, parece que foi pouco, mas não foi, como o professor colocou, parece que foi rápido, mas tem conteúdo enorme aí, então você pode reassistir esse vídeo quando você quiser, quantas vezes você quiser. Muito obrigado, professor Marcos. Bom, Obrigado. a gente agradece. Obrigado.